Polícia do Michigan prende suspeito de assassinar turista brasileira no final de junho. Brasileiro foragido da justiça, condenado por estupro infantil, é encontrado em Massachusetts. 2024 marca recorde em votação de projetos estaduais de lei pró e contra imigrantes. Em primeiro dia de convenção republicana, Donald Trump vence indicação e anuncia vice na corrida à Casa Branca. E a partir de 1º de agosto, entram em vigor 3 novas regras para a entrada de pets nos Estados Unidos. Outra preocupação é que as mudanças gerem um aumento da burocracia e dos custos, principalmente para criadores que negociam animais na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Olá, muito boa noite. Boa noite. A polícia de Dearborn, no Michigan, anunciou a prisão do suspeito de assassinar uma turista brasileira no final do último mês. Susan Barbosa, de 42 anos, foi encontrada sem vida e sem roupas na beira de uma estrada. As investigações apontam para crime sexual. Farid Hajar, de 57 anos, foi detido e já compareceu à primeira audiência sobre o caso. Ele ainda não foi acusado pelo assassinato, mas já responde por ter mutilado o corpo da vítima e tentado se desfazer dele. Segundo a polícia local, as investigações ainda estão em andamento e, neste momento, os agentes tentam entender as circunstâncias do crime. No tribunal, a procuradoria disse que Susan Christian Barbosa foi vista pela última vez entrando na casa de Farid e não há imagens que mostrem ela saindo de lá. Vídeos mostram apenas o suspeito deixando o local de carro e dirigindo até a área onde o corpo da brasileira foi encontrado 7 dias após ser dada como desaparecida. Susan viajou sozinha para os Estados Unidos em junho deste ano, com o objetivo de alugar um galpão para expandir os negócios da família, que tem uma loja de vendas de produtos importados em Minas Gerais. A família da brasileira diz que até agora não sabe a causa da morte de Susan, que só teria sido identificada através de um raio-x da arcada dentária. O corpo seguirá preso no IML da região onde aconteceu o crime até a conclusão das investigações. Enquanto isso, a família da mineira já abriu uma vaquinha online a fim de arrecadar R$100 mil, que é o valor necessário para fazer o traslado dos restos mortais de Susan para o Brasil. Um brasileiro que era foragido da justiça lá do nosso país por múltiplas condenações por estupro de uma criança foi preso em Massachusetts. Segundo a imigração, ele já foi encaminhado para deportação e entregue às autoridades brasileiras para cumprir pena de 14 anos de prisão pelo crime cometido. O Saulo Cardoso Ferreira tem 37 anos e, de acordo com as informações divulgadas em nota pelo Herald de Boston, estava aqui no país de forma irregular. Ele entrou nos Estados Unidos ilegalmente pela fronteira sul em data e local desconhecido. Saulo tinha uma anotação de 2020 na polícia, na cidade de Tisbury, por dirigir veículos sem licença e excesso de velocidade. Todd Lyons, diretor do setor de remoções da imigração em Boston, disse que está feliz com a prisão e deportação do brasileiro, que, em suas palavras, representava uma ameaça significativa para todas as crianças da Nova Inglaterra. E só neste ano de 2024, mais de 700 projetos de imigração já foram apresentados e votados em todo o território norte-americano. O tema virou o principal foco dos políticos em uma disputa entre governos estaduais e federal. A repórter Connie Rocha explica isso pra gente. A maioria dos estados norte-americanos concluiu as sessões legislativas até julho e as políticas migratórias dominaram as sessões nas assembleias, num ano crucial para a eleição presidencial. No total, mais de 700 projetos de lei de imigração contra ou a favor dos recém-chegados foram votados no país. Os estados liderados por republicanos se apressaram a dar à polícia local maiores poderes sobre imigração, com maior fiscalização e penalidades criminais a quem não tem status, além de pressionar por medidas que se opõem às políticas de santuário, ou seja, que protegem os imigrantes. Oklahoma, Texas, Tennessee, Flórida, Georgia, Iowa são alguns dos estados que endureceram suas regras contra os indocumentados. Já Washington, Colorado, Maine, Virgínia, Massachusetts e Wisconsin expandiram as oportunidades aos imigrantes, eliminando barreiras às licenças profissionais aos estrangeiros com qualificação. Também reconheceram a importância do imigrante nas economias estaduais e locais.
Essa divisão do país sobre os imigrantes se reflete também nos eleitores, com a aproximação da votação presidencial. O foco estará nas políticas dos dois candidatos, democrata e republicano, sobre a crise dos imigrantes e o poder de unificação do país sobre esse tema. Essas políticas estaduais são em resposta à falta de ação no governo federal. A questão legislativa, normalmente, quando a gente fala de imigração, a gente está falando de legislação, mas entre republicanos e democratas, a possibilidade de um acordo em relação à imigração deixa os estados nessa maneira, onde eles têm que encontrar soluções para a população, para uma realidade do mercado que existe e que falta ação do estado no sentido do governo federal. O problema é que isso acaba abrindo portas para o litígio, porque a lei de imigração é governada pelo governo federal e os estados estão entrando na área do governo federal legislando regras de imigração pela falta de ação do Congresso. Então é uma situação delicada, mas motiva um pouco a gente ver que os estados estão vendo a necessidade de ajudar os imigrantes. Agora tem um rápido intervalo e na volta, Convenção Nacional Republicana começa em Milwaukee após atentado contra Donald Trump. E ex-presidente que já cumpre agenda de compromissos com representantes do partido anunciou quem vai ser seu vice na corrida à Casa Branca. Américas no ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Começou hoje em Milwaukee, no estado de Wisconsin, a Convenção Nacional Republicana, que neste ano terá a segurança mais do que reforçada. O presidente Joe Biden disse que ordenou um aumento do policiamento no evento republicano, que nomeou hoje oficialmente Donald Trump como candidato nessa eleição. Policiais de cidades e estados vizinhos foram chamados para ajudar nas operações e nos bloqueios ao redor da arena de convenção, que vai durar toda a semana. Nos últimos dias, as autoridades aumentaram os pontos de verificação e barricadas em Milwaukee, que recebe ao mesmo tempo milhares de apoiadores republicanos e oficiais de 24 estados e da capital, Washington, D.C. O ex-presidente Donald Trump chegou à cidade ontem, no final da tarde, rodeado de agentes do serviço secreto, após a tentativa de assassinato no sábado. E Donald Trump não apareceu no palco, mas acompanhou todo o primeiro dia da Convenção Republicana dos bastidores. Ele recusou se alterar aí na agenda por causa da tentativa de assassinato e acabou anunciando o nome de escolhido para vice de sua chapa, encerrando meses de especulação. O escolhido para compor a chapa republicana com Trump na corrida à Casa Branca foi o senador J.D. Vance, de 39 anos, de Ohio. Na rede social, o ex-presidente escreveu que J.D. é um experiente empresário de tecnologia e finanças, dedicado aos eleitores, um brilhante arrecadador de recursos e que serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Pouco depois do anúncio, a convenção oficializou a nomeação do magnata Trump como candidato do partido à eleição presidencial de novembro. Apesar de não aparecer no palanque, o republicano acompanhou o primeiro dia da convenção dos bastidores. Ele deve discursar até quinta-feira para os mais de 50 mil participantes do encontro. Mesmo depois da tentativa de assassinato, Trump deixou claro que não iria alterar sua agenda. O ataque aconteceu durante um comício ao ar livre na Pensilvânia. O ex-presidente escapou com um ferimento na orelha direita. Um homem morreu e outras 2 pessoas foram internadas em estado grave. A polícia chamou de atentado doméstico e tentativa de assassinato. Uma investigação foi aberta para saber se houve falha de segurança, já que o atirador, um rapaz de 20 anos, ficou com uma AR-15 a 140 metros de distância de onde Trump discursava. Vídeos do atentado continuam aparecendo na internet. Nesta imagem impressionante, é possível ver o momento em que o franco-atirador dispara e é morto pelo serviço secreto. Este outro vídeo registra o momento em que Trump é ferido e se abaixa. Quando se levanta, cercado por seguranças, o ex-presidente com sangue no rosto ergue o punho e grita para a multidão: lutem!
O atirador foi identificado como Thomas Matthew Kroc, eleitor republicano. Ele disparou 8 vezes. Além da arma, ele tinha explosivos no carro. A polícia ainda tenta descobrir a motivação do crime, já que o rapaz não tinha histórico de problemas mentais, ideologias extremistas ou comportamento suspeito online. No estado da Flórida, uma nova forma de venda de munição para armas está prestes a se tornar bem popular. A gente está falando da implementação de máquinas automáticas do tipo vending machine, exclusivamente para venda de munição. A empresa por trás dessa iniciativa disse que está expandindo as máquinas nos estados do sul do país e que a Flórida deve receber centenas delas que serão instaladas em lojas de varejo como mercados. Mas, segundo a empresa, antes de se efetuar uma compra, a máquina vai exigir a identificação do cliente através de um sistema de scanner e reconhecimento facial. Não haverá, no entanto, qualquer outro tipo de checagem ou segurança na hora que for feita a compra. Com isso, a chegada das máquinas automáticas de munição tem dividido a opinião dos moradores da Flórida. E na contramão da Flórida, a Califórnia anunciou uma nova medida para restringir ainda mais o acesso às armas e munições. O estado está se tornando o primeiro do país a exigir que as empresas de cartões de crédito criem códigos especiais para as lojas que vendem armas de fogo. Quem nos explica como isso vai funcionar é a repórter Eloá Urazen. Um melhor controle de armas de fogo está na mira do governo da Califórnia. O estado aprovou uma nova regra exigindo que empresas de cartão de crédito forneçam um código de 4 dígitos às lojas de armas e munições para que suas vendas sejam monitoradas. O código de categoria comercial, como é chamado em tradução literal, já é usado em diversas áreas do varejo para ajudar autoridades a combater fraudes e lavagem de dinheiro, além de ajudar instituições financeiras a identificar um desvio no padrão de compras de um usuário. De acordo com os autores da proposta já vigente na Califórnia, esse código atribuído às lojas de armas pode apontar aquisições suspeitas de armas de fogo ou itens relacionados. Vale ressaltar, porém, que este código não especifica os objetos comprados, apenas a natureza do estabelecimento. Nos Estados Unidos, quase 43 mil pessoas perderam suas vidas para a violência armada apenas no ano passado. O número de vítimas de armas de fogo disparou 43% entre 2010 e 2020, fazendo de acidentes com disparos a maior causa de mortes prematuras no país. Endurecer as regras para a aquisição e posse de armas é para muitos uma questão de segurança nacional. Mas há quem defenda, porém, a liberdade de autodefesa. Me parece que essa ideia de que a arma, ter uma arma significa o direito à legítima defesa. O direito à legítima defesa é muito profundamente arraigado na sociedade americana como um direito individual muito forte, né? A ideia de uma segurança pública, de que o Estado pode prover segurança e garantir segurança de todo mundo como um direito, ela não se sustenta. Essa ideia individual de que cada um deve se defender é muito forte. Embora ela não seja verdadeira, porque a arma muitas vezes significa mais risco, como pesquisas americanas, inclusive, provam, ela é mais risco no caso de violência doméstica do que para se defender de um ladrão, por exemplo, que tenta entrar na sua casa. Depois do intervalo, tem reportagem sobre o aumento do uso de drogas injetáveis para emagrecer entre adolescentes. E o país recebe críticas após a final da Copa América ser marcada por invasões, confusão e desorganização. Uma em cada 5 crianças e adolescentes tem obesidade aqui nos Estados Unidos. E com o sucesso dos novos remédios para emagrecer, os médicos começaram a registrar uma alta demanda por esses injetáveis em jovens. O problema é que esses medicamentos possuem efeitos colaterais graves em adultos e podem ser ainda mais perigosos para as crianças. Os especialistas explicam quais são os riscos. Estudos mostram que o número de crianças e adolescentes acima do peso triplicou nas últimas 4 décadas. O assunto já é considerado um grande problema de saúde pública nos Estados Unidos. Com o sucesso dos novos medicamentos injetáveis para emagrecer, muitos jovens estão recorrendo a essa prática popular para perder peso e arriscando a própria vida sem orientação médica. Os especialistas dizem que a consulta é essencial para recorrer a um tratamento
tratamento controlável e sem riscos. São necessários exames médicos e avaliações físicas, por exemplo, para saber se o menor de idade se encaixa no perfil para esses novos remédios. Não quero que nenhum pai que esteja considerando esse tipo de medicamento para seus filhos pense que é apenas uma pílula mágica. Você sabe, uma droga que vai fazer efeito, diz a gastroenterologista pediátrica Shaista Shafder. A especialista explica que dados sobre efeitos colaterais das novas drogas em crianças ainda estão sendo coletados e que, por isso, todo cuidado é pouco. O que se sabe até agora é que esses medicamentos com semaglutida, como o Ozempic e o Wegovy, por exemplo, além de outros, podem paralisar o intestino, provocar sangramento, sobrecarregar o pâncreas, podem ainda dar dor de cabeça, diarreia, vômitos, desidratação, pedra na vesícula e muito mais. Recentemente, a FDA aprovou 4 medicamentos de gerenciamento de peso para crianças de 12 anos ou mais, mas essas opções só devem ser usadas depois que todos os outros tratamentos se esgotarem. Isso inclui exercício físico, mudança na dieta diária e limitação nos alimentos processados e fast food. Shaista lembra que os pais também são os principais responsáveis pelo que a criança come e, por isso, devem orientar e ajudar o filho na perda de peso. Ela reforça que os medicamentos e a cirurgia são agressivas e que não podem ser consideradas como primeira opção por ser mais fácil. É preciso esgotar todas as possibilidades. This is not only on the shoulders of a child to make these dietary choices, it's what choices the parents are providing to the child. E os médicos alertam que alguns medicamentos usados para perda de peso podem ser mais perigosos à saúde do que outros. Muitos deles, alertam os especialistas, têm provocado sequelas graves, como cegueira súbita em muitas pessoas. O Wegovy e o Ozempic estão entre as drogas mais populares que têm sido usadas para perda de peso. Originalmente, esses remédios são para tratar diabetes tipo 2, mas o uso sem prescrição para outros fins tem colocado milhões de pessoas em risco. Agora, um novo estudo publicado na revista científica JAMA Ophthalmology aponta que esses medicamentos estão associados a um risco aumentado de uma forma rara de cegueira. Os pesquisadores descobriram que cerca de 10 em cada 100 mil pessoas que tomam as injeções podem experimentar uma forma de neuropatia óptica que acaba resultando na perda da visão súbita e de forma indolor. Muitos médicos oftalmologistas norte-americanos já dispararam alertas para o aumento de pacientes com esse problema. So, this is a pen that you can actually dial up the dose and then inject yourself. It's pretty easy. O médico Sanjay Gupta explica que esses são medicamentos acessíveis e fáceis de usar e que a popularidade deles está fazendo surgir outras opções manipuladas, chamadas compostas, que são ainda mais baratas. Para o médico, o momento é de alerta tanto para os riscos dessas drogas quanto para a qualidade do que está sendo oferecido, sobretudo no mercado ilegal. Medicações que são lançadas no mercado, eles estão em fase 4 de estudo. A gente pode achar várias alterações com o uso clínico e é necessário do médico a documentação disso. E aí, depois disso, a indústria dona da patente da molécula vai fazer um estudo maior para a gente poder entender quem são essas pessoas. Se essas pessoas que tiveram a cegueira eram pessoas que tratavam para obesidade ou tratavam para diabetes? Já tinham doenças oculares ou não tinham doenças oculares? Existe história familiar ou não existe história familiar de doença de retinopatia ou cegueira? Pessoas que usaram de forma correta, titulando a dose, usando de forma adequada e orientada como bula. Foram pessoas que adquiriram a medicação no mercado negro ou de outras indústrias que não são da patente. Então, existem vários questionamentos. Os endocrinologistas, por enquanto, nós não vamos mudar a nossa conduta clínica, mas ficamos de sobreaviso, uma vez que o artigo foi publicado numa revista de alto respeito.
A final da Copa América foi marcada por invasão de torcedores, muita confusão e atraso de mais de 1 hora no jogo em Miami Gardens, no sul da Flórida. O assunto virou destaque internacional e preocupou especialistas que temem pela Copa do Mundo, programada para daqui 2 anos, aqui nos Estados Unidos. As imagens registradas no estádio Hard Rock foram de caos. Várias pessoas, sem ingressos, tentaram pular os muros para ver a final do campeonato entre a Colômbia e a Argentina. Houve empurrão, desespero e correria. Sem estrutura, organização ou controle da situação, os portões do estádio foram fechados e mais de 5.000 pessoas ficaram presas do lado de fora. Isso irritou os torcedores que tinham pago caro pelos ingressos e não conseguiram entrar. Houve revolta e mais confusão, com pessoas forçando a entrada. A partida acabou sendo atrasada em 1h30. Depois de muita tensão, os portões foram reabertos para todos, sem revista ou verificação dos tickets. O resultado foi um estádio superlotado. O jogo terminou com a Argentina vencendo a Colômbia por 1-0 na prorrogação. Apesar da vitória do time, a baderna e a desorganização da Copa América foram alvo de destaque internacional e de inúmeras críticas. A Copa América foi encarada como um evento teste para o Mundial de Clubes em 2025 e para a Copa do Mundo marcada para 2026. A preocupação dos dirigentes é se os Estados Unidos estão ou não preparados para esses 2 grandes eventos. No próximo bloco, 300.000 residências e comércios seguem sem energia elétrica no Texas após a passagem do furacão. E mais, a partir de 1º de agosto entram em vigor 3 novas regras para a entrada de pets aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Quase 300.000 residências e empresas no Texas ainda aguardam a restauração da energia elétrica 1 semana depois que o furacão Beryl atingiu a costa. O governador do Texas, Greg Abbott, ameaçou emitir uma ordem executiva forçando a empresa fornecedora de eletricidade a melhorar a confiabilidade de seus equipamentos para resistir a fortes tempestades. Abbott fez um pronunciamento com duras críticas à companhia, dizendo que ela não está adequadamente preparada para eventos extremos e que isso deixa os moradores do estado muito vulneráveis e em risco. Com isso, se a Centerpoint não atender ao pedido do governo e apresentar um plano abrangente até 31 de julho, Abbott diz que vai tomar medidas mais agressivas. Vale lembrar que meteorologistas dizem que essa temporada de furacões no Atlântico deve ser muito ativa e com diversas tempestades atingindo a área do Golfo do México. Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão amanhã em boa parte do país? Vamos lá? Olha só, em Boston a gente tem sol brilhando forte, máxima de 96. Esse sol segue em Nova York com máxima de 97. Norfolk a mesma temperatura e o mesmo cenário. Já Atlanta a gente tem chuva aí ao longo do dia, com mínima de 75. Essa tempestade segue na Flórida, em Jacksonville e Tampa. Miami a gente já tem sol brilhando sem nuvens. New Orleans tempestade ao longo do dia, mas Houston a gente tem sol brilhando com máxima de 94, mínima de 77, Evelyn. Mesma situação continua em Brownsville, em San Antônio e em El Paso, com máxima de 102 na previsão para amanhã. Já em Albuquerque, a gente vê com máxima de 98, com o sol aparecendo entre nuvens. O sol volta a reinar absoluto ali em Phoenix, no Arizona, com 111. Em Las Vegas, temperatura semelhante, 109. E nessa faixa toda da costa oeste, a previsão é de bastante sol, inclusive em São Francisco, com mínima de 57 e máxima de 67. Agora a gente fala sobre o CDC, que endureceu as regras para passageiros que pretendem trazer seus pets para dentro dos Estados Unidos. A medida visa proteger a saúde e a segurança das pessoas e dos animais contra doenças transmitidas por cães, como raiva, por exemplo. A Carla Marinho tem as informações. A nova regra vai entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. Os passageiros que desembarcarem nos Estados Unidos com animais de estimação devem mostrar documentos que comprovem que o pet está saudável, com todas as vacinas em dia, ter pelo menos 6 meses de idade, possuir microchip implantado com todas as informações do animal, um formulário de importação de animal preenchido e emitido online pelo CDC. Além disso, os agentes podem ainda pedir uma comprovação de vacina antirrábica, dependendo de onde o cão esteve nos últimos 6 meses, e pode determinar também uma vacina de reforço na entrada do território americano. O país eliminou a raiva em 2007. As novas exigências estão dividindo opiniões.
Quando a Amora, né, que é a minha cachorrinha, a Pomerânia, veio pra cá, ela não tinha essas exigências todas que estão tendo ultimamente, né? Eu acho que é mais pra poder... É mais questão financeira, vamos dizer assim, que eu acho, né? Para poder, entre as companhias e a questão imigratória e tal, mas ultimamente está exigindo muito das pessoas para poder trazer os cachorros para cá, seja para turismo ou para moradia mesmo em si, né? Acho que a pessoa vai pensar antes, né? Antes até de vir para cá, porque são muito apegados com o cachorrinho, né? Com o animal, e também de ter que gastar absurdos de dinheiro se vai ficar com essa limitação, né? Eu acho que não vai mudar em nada, porque daqui para lá são os mesmos requisitos que vai começar de lá para cá. Então, eu acho correto. Essa questão do shipping é nova, não sei custo no Brasil, aqui não é tão caro, talvez dificulte um pouco isso aí. Mas fora isso, as normas, basicamente, na minha opinião, de quando eu trouxe o meu cachorro, continua a mesma coisa. Outra preocupação é que as mudanças gerem o aumento da burocracia e dos custos, principalmente para criadores que negociam animais na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. O Jornal Américas no Ar termina agora. Vem aí a Rainha da Pérsia e a gente se encontra novamente amanhã. Uma boa noite. Boa noite, gente.